Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Deicon Silva e infelizmente é com esse clima de derrota que eu inicio mais um vídeo aqui no canal, né? Infelizmente nós perdemos a batalha, mas certamente nós não perdemos a guerra. A guerra ela continua, muito embora nós tenhamos perdido aí a batalha mais importante de todas, que era do voto impresso auditável. Ela acabou de ser derrotada na Câmara, essa PEC, né? Por 229 sim, 218 não e um idiota ali se absteve, num total de 448 presentes, né? Nós tínhamos ali um quórum de 448 deputados dos 513. Eu queria saber onde está aí esses mais de 50 e poucos deputados que não compareceram à sessão. Mas, bom, para aprovar, aí só um breve relato aqui para que a gente possa entender. Para aprovar uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, seriam necessários 308 votos, ou seja, 3/5 da casa. Né? E aí precisaria ser aprovado duas vezes, nas duas casas, na Câmara e no Senado, para depois virar realmente uma emenda à Constituição. Então, infelizmente, embora nós tenhamos tido aí a maioria, essa proposta ela não foi aprovada, né? Só contextualizando um pouco desse assunto, pessoal, esse assunto, né, o voto impresso auditável, ele já foi tramitado na casa, né, na Câmara, antigamente, quando a Dilma Rousseff ainda era presidente, tá? O mesmo projeto, a diferença é que era um projeto de lei, que é um outro trâmite, precisaria apenas de maioria simples para ser aprovado, né? E agora nós tivemos uma PEC, tá? Vocês já vão entender por que disso aconteceu. Bom, antes o mesmo projeto que visava ali o voto impresso para uma possível auditoria na urna eletrônica, ele foi aprovado na Câmara. O que aconteceu foi que a Dilma vetou o projeto. A Câmara, então, derrubou o veto da presidente. Na época, Dilma, né? O que é muito difícil de se conseguir derrubar um veto do presidente, né? É mais difícil do que aprovar o projeto. E mesmo assim, a Câmara derrubou o veto da Dilma. Vamos lembrar que naquela época, a Dilma tinha a maioria do Congresso, tá? E mesmo assim, não conseguiu segurar ali a derrubada do veto no Congresso. Né? O que aconteceu então foi que o STF julgou inconstitucional aquele projeto de lei. E o STF pode fazer isso, né? Porque é da atribuição dele julgar a constitucionalidade das leis, né? É a atribuição dele fazer ali a interpretação da nossa Constituição. Então o STF foi lá e julgou inconstitucional. O Congresso foi lá, aprovou, a Câmara foi lá, aprovou, né? Derrubou o veto da presidente e mesmo assim o STF foi lá e falou, não, essa lei aí é inconstitucional porque o Brasil é signatário de um tratado internacional que veda o retrocesso. E o voto impresso é um retrocesso. Então, essa foi a desculpa. Esse foi o embasamento do STF. Pois bem, o que aconteceu então, logo em seguida, depois que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, é que iniciou-se então o processo para transformar esse projeto de lei numa PEC, num projeto de emenda à Constituição. Porque aprovando uma PEC, o STF não poderia ser contra. Porque só cabe realmente ao Congresso legislar. Então, criando uma emenda à Constituição, absolutamente ninguém poderia falar nada contra esse projeto. Pois bem, o que aconteceu hoje foi que a Câmara, após ter recebido aí os líderes de partido, né, terem recebido aí a visita do ministro Barroso, rejeitaram a PEC do voto impresso. Ela foi reprovada. E o que me chama mais a atenção não é nem o fato de que muitos mudaram os seus votos depois de terem recebido a visita do ministro Barroso, o que é uma clara interferência no outro poder, né? Não cabe ao poder judiciário fazer qualquer interferência no poder legislativo. E foi o que aconteceu com a ida do ministro Barroso, né, para articular ali a derrubada desse projeto, como aconteceu, como se concretizou hoje. Pois bem, o que mais me chama a atenção é o fato que no passado a maioria desses deputados foram a favor. A maioria dos deputados aprovaram o projeto de lei na época, né, hoje PEC. Né? Muitos que foram reeleitos, né, que votaram sim no passado, hoje votaram contra. O que mudou, se é o mesmo projeto? O que mudou? Sabe, eu assisti atentamente a toda a sessão que deliberou sobre isso, a votação, acompanhei a fala ali atentamente de todos os deputados que falaram, né, os líderes de partido, os líderes de bancada. Eu vi vários absurdos ali, gente falando que
a gente ia levar o voto para casa, que ia favorecer milícia, né? Até o próprio Kim Kataguiri foi lá e mentiu descaradamente, cara. Ele falou até que os deputados da base queriam votar contra a PEC, não queriam a votação dela hoje, de fato não queriam. O que nós queríamos aí é que a gente tivesse mais tempo para deliberar sobre isso, para tentar convencer outros deputados. Então foram isso que os deputados da base do governo tentaram fazer. Tentar ali colocar para um outro dia essa votação para a gente ter mais tempo. Porque, afinal, por que ela foi pautada assim, do nada, né? Às pressas? Porque o presidente, Arthur Lira, ele sabia que a Câmara não tinha agora o quórum para aprovar essa pauta, né? Não tinha maioria para aprovar a pauta. E agora ninguém vai poder dizer que a PEC não foi levada a plenário, que não sei o quê, que, não, né, que foi democrático, coisa do tipo. Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como alguém no passado pode ter sido a favor e no presente ser contra. O que eu vi lá, na verdade, foram deputados politizando o tema. Quer dizer, só porque o presidente Bolsonaro era a favor dessa pauta, eles foram contra. Tem gente, como eu já falei aqui, que mesmo que o presidente, sei lá, descubra a cura do câncer, vai ser a favor do câncer só para ficar contra o governo. Só para ficar contra o presidente Bolsonaro. E aí cabe a gente se perguntar se essas pessoas que votaram contra esse projeto, né, se elas sabem de alguma coisa, se elas sabem que de fato o processo não é seguro, não é possível se fazer auditoria e por isso eles apoiam isso aí, né, a não aprovação do projeto, ou se essas pessoas simplesmente têm alguma demência, algum problema cognitivo, alguma coisa do tipo, porque nada explica alguém votar contra esse projeto. Sabe, o que passa na cabeça de uma pessoa que é contra um voto impresso auditável, que é contra a possibilidade de auditoria? Né? E muitos desses deputados, pessoal, não adianta a gente falar que a gente vai lembrar deles o ano que vem, nas eleições, porque o processo atual favorece eles. Muitos deles votaram sabendo que eles vão ser reeleitos, porque o processo vai permanecer o mesmo. Né? E outros não estão nem aí, porque o atual sistema eleitoral aí, de coeficiente, né, vai favorecer muitos, principalmente os de esquerda, os de centro ali, que não tem tanta expressão. Então é complicado, pessoal. A gente precisa agora ir para a rua para tentar mudar essa situação aí, para tentar exigir, né? Não vou falar de quem aqui, porque senão vão me acusar de alguma coisa aí, enfim, para tentar exigir que seja feita a justiça, que seja feita a vontade popular, porque é inconcebível você dizer que a maior parte da população não está a favor dessa pauta, é contra o voto impresso auditável, mas isso é uma mentira. Nós vimos aí milhões de pessoas nas ruas no último dia 1º de agosto. Foram manifestações aí em prol de uma única pauta, como o Brasil talvez nunca viu, né? Proporcionalmente falando, talvez nós podemos comparar ali com 64, quando nós tivemos aí milhões de pessoas também nas ruas apoiando a intervenção dos militares, né? O que naquela época era muita coisa, porque nós tínhamos aí uma população de menos de 100 milhões de pessoas. Hoje nós temos o dobro e a quantidade foi proporcional de pessoas nas ruas. Mas é isso, pessoal. Vamos aguardar agora as cenas aí dos próximos capítulos, analisar com calma as nossas opções, né? O que nós podemos fazer aí para minimizar a possibilidade de fraude ou insegurança que seja nas eleições do ano que vem, tentar descobrir um meio de que, sei lá, de que o processo seja mais transparente, né? Ainda há outras formas aí que a gente pode brigar legalmente, né, no Congresso, para melhorar o atual sistema até o ano que vem, quem sabe, né? Vamos ver. Mas é isso, a gente não pode desanimar, né? Eu sei que realmente é um dia triste, foi uma derrota acachapante, mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode desistir, porque é tudo que essa corja é tudo que essa corja quer, que a gente desista. Deus está conosco, vamos orar pelo nosso presidente, e nós não podemos desistir, especialmente você que é cristão, você não tem esse direito. Você não tem. Você que é cristão, que crê em Deus, né, que valoriza a família, que valoriza os nossos princípios cristãos, judaico-cristãos, não tem o direito de desistir e de abaixar a cabeça, tá certo? Ninguém vai lutar essa luta por você. Nós temos que orar, pedir forças, pedir sabedoria, pedir meios para lutar. É isso que a gente tem que fazer. Pedir a Deus que nos dê força e saúde para lutar. Mas não que ele lute ou que ele vença a batalha por nós. Esse trabalho é nosso, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus.
e até a próxima.